A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a quarta e última parte sobre os anjos. Vamos falar da hierarquia lá no céu dos anjos. Vamos começar com os querubins. Os querubins são os mais altos níveis de seres celestiais. Eles representam todas as forças vitais da criação, cuja função primária é louvar e a atenção interrupta a Deus. A palavra querubim tem um significado incerto, embora a raiz da palavra possa levar a algo como intercessor. Outras ideias ou maneiras como tais seres são apresentados pela palavra indicam também um sentido de guardar e cobrir. Lúcifer, Satanás, era um querubim ungido, isto é, ele detinha uma posição elevadíssima dentro da hierarquia celestial. Além disso, os textos nos revelam que ele se colocava numa posição muito próxima do trono de Deus como assessor do Senhor. Lá em Ezequiel 28:14 diz assim: Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava. Seu trono era acima dos querubins, Ele reinava sobre estes anjos. Então ele era superior a todos os outros anjos. Salmos 99:1 diz assim: O Senhor reina, tremam as nações. Ele estava entronizado entre os querubins, coroava a terra. Então veja bem que ele estava acima de todos os querubins. Ele era o mais alto escalão entre os anjos. Vamos falar agora de Miguel. Miguel em hebraico significa Micael, que significa quem é como Deus. É chamado de arcanjo em Judas. Então esse é o arcanjo Miguel. Diz aqui, arcanjo em grego significa archangelos, que é derivado do original angelos acrescido do prefixo arque, que significa chefe principal, poderoso, onde exercia uma posição de liderança entre os anjos. É chamado também de arcanjo no livro de Judas, Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Então veja que o arcanjo não ousou falar maldição porque ele respeitava a hierarquia, porque Satanás era um querubim ungido, era acima dele, Então você vê que a hierarquia lá nos céus, ela é perfeita, não é igual aqui na terra que não tem respeito um com o outro. Não tem respeito à hierarquia, aos governantes, ninguém tem respeito com ninguém. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então veja que o príncipe, o grande príncipe, o primeiro príncipe, então Miguel era o primeiro na hierarquia ali dos exércitos de Deus. O arcanjo Miguel, com seus anjos, expulsou Satanás e os anjos caídos dos céus. Então veja, quem expulsou ele de Satanás do céu foi o arcanjo Miguel. Lá em Apocalipse 12:7 diz assim: houve batalha nos céus, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, o diabo, E batalhavam o dragão e os seus anjos. No 12:8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado no 12:9, Apocalipse 12:9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então veja que
o dragão, né, a antiga serpente, é aquela serpente que estava lá no paraíso, né, começou lá no paraíso, onde o diabo, né, enganou a Eva, para Eva depois enganar a Adão. E isso foi necessário, porque senão também nós não estaríamos aqui. É o mal que foi necessário naquela época. Senão, como é que nós íamos falar hoje da palavra de Deus, se não estivéssemos nós aqui presentes neste mundo? Agora vamos falar sobre Gabriel, né? Em hebraico, Gaberiel, que significa literalmente homem de Deus ou herói de Deus, também designado como arcanjo Gabriel, onde ele anuncia assumir uma forma humana para revelar profecias aos homens. Então esse, né, Gabriel, ele se manifestava numa forma humana para revelar às pessoas as vontades de Deus. Foi o anjo que apareceu a Daniel para esclarecer a visão sobre tempos futuros e também para explicar a visão do bode que vence o cordeiro e a profecia das 70 semanas com relação aos 70 anos do cativeiro e o ministério de Jesus Cristo até o anticristo. Então ele foi resumido aí em 70 semanas, começando do ministério de Jesus Cristo até o fim, com a vinda do anticristo, que ele fala da última semana. Depois vocês dão uma lidinha toda no texto lá em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Isso também eu já falei nas postagens anteriores, as profecias de Daniel. Está tudo lá direitinho escrito, você pode ir lá dar uma olhadinha, né, e ver e tirar suas dúvidas. Daniel 8,16. E ouvi uma voz de homem nas margens de Uai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. 9,21. Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então o anjo Gabriel também anunciou o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus Cristo a Zacarias. Foi esse anjo que anunciou o nascimento desses dois, o último profeta, né, João Batista, e o Messias, né, Jesus Cristo. Lucas 1,18. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu já sou velho, e a minha mulher avançada de idade? E respondendo o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegrias novas, quer dizer, anunciando o nascimento de João Batista. Já em Lucas 1,26 diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré e anunciou ali o nascimento de Jesus Cristo. Quer dizer, foi 6 meses, João Batista e Jesus Cristo tinham 6 meses de diferença. Então, você vê que a Bíblia, ela mostra todos os acontecimentos e os anjos eram que participavam desses fatos. Os serafins, outro tipo de anjo. Os serafins são seres celestiais mencionados somente em Isaías, onde eles continuamente adoram ao Senhor e dizem uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías os descreve como figuras humanas, com 3 pares de asas, que proclamam em alta voz glória a Deus. Isaías 6,2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías 6,3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6,6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. Então foi nesse momento que Isaías ali foi batizado no Espírito Santo e começou o ministério de Isaías, onde Deus falou: quem pregará a nossa palavra, né? Quem levará a palavra do Senhor ao mundo? Aí Isaías logo prontamente disse: Eis-me aqui, Senhor. Então essa é uma passagem que marca o começo do ministério de Isaías, que foi anunciado através dos serafins.
Serafins literalmente significa aquele que queima. Por isso que eles tinham a brasa viva, né? Então, aquele que queima é a tradução da palavra serafim. Tronos, denominações, potestades, poderes e principados. São uma hierarquia de anjos também. Eles têm a função de iluminar os anjos inferiores. Então, eles estão acima dos anjos inferiores. Colossenses 1,16. Pois neles foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então isso também depois você lê lá em Efésios 1:2, está escrito também desta maneira. Tronos, do grego, tronoi, refere-se aos anjos que assentam nos céus, recebem ordens de Deus para comunicar aos outros anjos. Domínios ou dominações, do grego kureotetoi, refere-se aos anjos que reinam, são dotados de grande poder e possuem vasta esfera sobre as quais governam. Deus se refere nas dominações se serve das dominações para fazer cumprir a sua vontade e servir a Deus e a Jesus Cristo. É isso que eles fazem. Principados, do grego archai, refere-se aos anjos que governam, personificam a força e governam reinos e povos, são como generais do exército, celestiais ou como reis de muitas províncias. Lutam contra as legiões inferiores. Poderes ou virtudes, do grego dunamis, eles têm poder sobre os fenômenos da natureza, mantendo as leis que regem o universo. Potestades, do grego exousiai, refere-se aos que exercem a supremacia, possuem autoridade para governar, removem todos os obstáculos que podem impedir o cumprimento da vontade de Deus. Então essas são a hierarquia. E por último, os anjos. Por fim, os anjos, que é o mais baixo escalão, né? É como se fossem os governos terrestres, né? Temos os presidentes, os generais, né? Os governadores, os prefeitos, os deputados, então toda a hierarquia. E o povo é o último escalão. Aqui, por fim, os anjos são os últimos escalões da hierarquia dos anjos, né? São os últimos escalões na doutrina dos anjos, eles obedecem a hierarquias superiores, bem como a submissão total à Trindade, né? Então, são submissos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. São seres espirituais criados com juízo moral e alta inteligência, mas sem corpos físicos, porque um espírito não tem carne nem osso. Portanto, normalmente eles não podem ser vistos por nós, a menos que Deus nos dê a capacidade espiritual para vê-los, pois são invisíveis. Mas em certas situações eles podem tomar a forma corporal para aparecer a várias pessoas, como descrito na Bíblia, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento. E ainda continuam aparecendo a nós hoje, quando lhe é permitido, né? Então, quando Deus permite, e permite também que nós podemos ver eles, né? Então eles aparecem na forma física, porque os anjos, eles têm a capacidade de se transformar naquilo que eles desejam, naquilo que é necessário para eles desenvolverem o seu trabalho aqui na Terra entre os seres humanos. E eles podem também se identificar como seres humanos. Isso é uma capacidade que só os anjos lhes são permitidos. Então essa é a última parte. Se você quiser ver o texto todo, né, eu vou postar agora no playlist todo esse trabalho, né, as quatro partes sobre os anjos, para você ter uma ideia melhor de todo o ministério celestial, né, de tudo como funciona lá nos céus e eles se manifestam aqui na terra. Que Deus abençoe a todos, até uma próxima. Não esqueçam aí de pôr o joinha,
né? O joinha ali, o positivo. Não esqueçam de você compartilhar com seus amigos, e você que não é inscrito, inscreva-se. Tem muito mais coisas ainda para nós falarmos sobre a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.